Apareceu uma mensagem aqui pra mim. Agora você está ao vivo. Tô esperando. Enquanto não sobe nomezinhos. Agora sim! Muito boa noite a todos vocês que estão ligados aqui neste perfil de Instagram, @growthsuplements. Antes de mais nada, eu já vou avisando que hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Ele é, na verdade, o nosso inabalável. Team Growth é o mais inabalável. Ele está conectando. Boa noite, meu amigo. E aí, Vinícius, tudo bem, cara? Tudo bom, Diogão? E você? Boa noite, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Eu tava falando que o pessoal de casa, você já entrou, já acessou, então já estamos aqui. Então deixa eu cumprimentar o pessoal de casa também. Pessoal de casa, muito prazer em tê-los aqui novamente. O Vinícius participou da live com a gente na quarta-feira e pelo horário foi pouquíssimo tempo, 30 minutos apenas. E depois da live, Vinícius, nós recebemos aqui algumas mensagens de e-mail elogiando a live, pedindo para fazer novamente no mesmo horário e pedindo para chamar você para falar mais do teu trabalho aí para a galera. A galera gostou de te ouvir falar, viu? Show de bola, Diogo. Fico muito honrado aí com os comentários da galera e com a oportunidade. E estamos aí para agregar. Sempre que for possível, eu estou gravando contigo aí, bater um papo com a galera, tirar as dúvidas aí que estiverem a meu alcance. Vamos que vamos. Que massa, cara. Então, assim, ó, eu já te conheço muito bem, já fuço teu perfil para ver tanto as piadas do Dolinho Coach quanto o teu perfil profissional, mas talvez alguém de casa que esteja nos vendo aqui não te conhece ainda. Então, Ótimo. pessoal de casa, eu sou o Diogo Círico, sou nutricionista responsável técnico pela Growth, e esse que está aqui conosco é o Vinícius. Sou eu, Diogão, administrador da página Dolinho Coach. Sou coach, treinador de bodybuilding de alguns atletas da Growth e também de outras pessoas. Trabalho aí com marketing digital também, tenho uma empresa de marketing digital. Tenho um livro que se chama Você Não Precisa de um Coach, bem focado aí na área fitness, onde eu ensino a pessoa a fazer um protocolo de treino, dieta e tudo mais sozinha. E estamos aí, na batalha, vamos aí tirar umas dúvidas da galera, tudo que tiver a nosso alcance, estou à disposição. Vamos que vamos, Diogo. Que legal, Vinícius. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Não são 2 livros que você tem? Não, na verdade são 3. É que eu falei só do... da área fitness aqui. Mas eu tenho Você Não Precisa livros. de um Coach, 32 Tapas na Cara e o Inabalável, né? Perfeito, são meus 3 livros. Então, cara, conta pra nós aí um pouco mais sobre o teu lançamento, que aconteceu quando foi sábado agora? Sábado agora em BH, junto ao Pietro Manarino, meu amigo, né, que é médico ortopedista, também trabalha na área esportiva. A gente lançou o nosso livro Inabalável. Ele não tem nada a ver com a área da saúde, talvez só da saúde mental, mas a gente fez um lançamento lá em BH, que era a sede da editora que publicou nossos livros. Então a gente publicou esse último livro lá, bem focado em mindset, mentalidade, né, em desenvolvimento pessoal. E foi um lançamento assim estrondoso e muito prazeroso, porque a galera de Minas Gerais é sempre muito receptiva, muito carinhosa, e foi assim maravilhoso. Foi um dia muito memorável, cara. Foi muito legal mesmo. Que legal, Vinícius. Então deixa eu te perguntar, porque até porque eu estou muito interessado nesse teu livro. Você falou que não tem nada a ver com a vida fit, mas é que na verdade não tem a ver com essa vida fit que as pessoas andam pregando por aí, né? Receitinha fit, não sei o que fit, lá, 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 lá. O negócio é o cara mentalizar e focar o trabalho diariamente dentro daquele propósito que ele tem, não é? Então, nesse caso, o teu livro tem tudo a ver com quem está aí junto com a gente na jornada por mudança no físico, por aumento da condição de saúde. Conta para nós como é que o pessoal que está em casa pode se beneficiar com o teu livro, com essa reprogramação mental. Pô, legal, Diogo. Muito obrigado por essa oportunidade, tá? Enfim, esse livro ele é muito interessante para qualquer pessoa que está passando por algum momento de dúvidas ou de crise ou que venha a passar, porque geralmente, né, as pessoas nunca se preparam mentalmente para momentos de crise. As pessoas se preparam tipo, quando eu for ficar rico, quando eu for casar e tiver filhos, quando eu tiver bastante dinheiro, quando eu tiver um chip foda. Mas ninguém nunca se prepara para um câncer, para a morte de um ente querido, para uma traição. Então esse livro é meio que um preparo psicológico para situações de crise. Ele não é um caminho para o sucesso, mas é uma receita de como lidar em momentos de crise e de fracasso. E a gente dá muitos insights de como se manter firme na caminhada quando esses momentos de dúvidas aparecerem, momentos de desânimo. Então eu acredito que para quem está nessa jornada também de querer mudar a vida, né? Porque quando a gente quer mudar o corpo, a gente quer mudar a vida, né?
Então, quem está nessa jornada, eu acredito que pode ser uma leitura interessante, o Inabalável, livro que a gente lançou aí na semana passada e que já está à disposição na Amazon. Né? É só digitar lá na Amazon Inabalável que encontra lá. Que legal. Respondendo então ao Alan e também a Tamara, o nome do livro do Vinícius e do Pietro, do médico o Pietro, amigo dele, chama Inabalável. Então pode acessar lá o Insta dele. Tem link direto para a compra do livro no Amazon, no teu Insta? Ou não? Isso, na própria bio do meu Instagram, ou do Pietro, já tem o link lá para todos os meus livros. Na verdade, eu tenho um site que tem todos os meus livros num só link. A pessoa pode acessar e ver se interessa, entendeu? Que legal, cara. Então vamos lá, vamos deixar o pessoal de casa sugar um pouco do teu conhecimento em relação à dieta e treino. Pode ir, vamos que vamos. Pessoal que está em casa, a essência da live hoje é a mesma, tá? Aberta a perguntas. Quem quiser sanar alguma dúvida, matar alguma curiosidade aí com o Vinícius, saiba que é um cara que tem muito tempo de estrada, que já vem da época dos fóruns e de lá de antigamente, não é, Vinícius? Diogão, eu tô nesse jogo aí faz uns 12 anos já. Comecei treinando academia de bairro normal, queria mudar o corpo, queria ficar mais seguro de mim mesmo. Então comecei com mais ou menos 15 anos de idade a treinar, estou com 28 agora. E, enfim, já passei por todas as comunidades de Orkut que falava de treino e dieta, todos os fóruns, o hipertrofia.org na época, o Treino Insano, daí veio os grupos de Facebook, onde eu fiz um relacionamento muito bom com muitos atletas e treinadores do meio. Então eu tenho, sim, um bom tempo de caminhada, uma certa experiência que me permite aí me sentir apto a poder ajudar, tirar alguma dúvida aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, galera, pode falar, que se eu tiver algum conhecimento, eu posso falar. Muito bem. Vinícius, olha só. O One Two Lobo, acho que é esse o nickname dele, ele mandou assim, ó: treinar até a falha, um dia sim e no outro não. É uma boa ideia? Vamos responder para ele de uma forma genérica. Talvez pensando na estruturação do treino de uma forma a médio e longo prazo, né? Meso, macro e os ciclos que a gente deve programar. Em que momento do seu atleta, da periodização do seu atleta, você diz para ele que ele deve dar o sangue dele no treino? E em que momento você fala assim, não, pisa no freio, segura a onda aí, dá uma reduzida na carga, porque agora não é hora de focar nesse aspecto? Legal, Diogo. Olha, eu costumo dividir o treinamento dos meus atletas e clientes em 4 fases, né? Em periodizações de resistência, força, hipertrofia e deload. O deload é um descanso ativo, uma recuperação. Nessa fase de deload, nessa 4ª fase, eu peço para ele tirar o pé do acelerador, eu monto um treino regenerativo, onde ele vai fazer ali... É quase que um descanso ativo mesmo. Ele vai para não perder o condicionamento, mas é uma fase importante de recuperação para que ele consiga manter o nível de performance. Né? Na fase 2, que é a fase de força, essa é a fase que eu recomendo, de fato, treinar até a falha, buscar a falha muscular. Na fase de força, eu trabalho com poucas repetições, até 4 no máximo, e descansos longos entre as séries, descansos de 2 a 3 minutos e meio. Na fase de hipertrofia, eu recomendo alguns exercícios com muita intensidade, onde eu peço para o atleta trabalhar até a falha, mas em alguns outros exercícios eu não recomendo a falha, eu só aumento o volume de repetições ou técnicas de volume, como um drop set, um resting pause. Então é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu uso a falha direto, assim, só em treinos de periodização de força mesmo. Muito bem. Então, a gente pode falar para o pessoal de casa que, se ele tem condição de explorar o máximo dele, ele deve ir. E se ele está num momento onde ele sente que o organismo dele, que o corpo dele está fadigado, antes mesmo de ele começar o treino, ele deve pisar no freio, dar uma segurada na onda? Olha, é importante a pessoa conhecer o próprio corpo e os sinais que ele dá. Então, às vezes, se você forçar muito a barra numa situação, você pode, de fato, comprometer, inclusive se lesionar ou gerar um estado de overreaching, que pode trazer, consequentemente, posterior, um estado de overtraining. Então, eu recomendo, de fato, que você tente conhecer seu corpo, ao mesmo tempo que você não relaxe achando que só porque você, às vezes, acordou um pouco menos disposto, que seja motivo para você treinar menos pesado. Então, tente fazer o máximo possível, sempre dentro de umas limitações de bom senso. Beleza? Porque também tem muito disso, né, Vinícius? Às vezes o cara acorda num dia que não tão bom, ou no decorrer do dia dele ele teve muito estresse emocional, não necessariamente o estresse físico,
Ele não está Isso. desgastado fisicamente, mas a cabeça está cansada. Ele não chega nem a ir para academia e fala assim, ah, poxa, eu estou cansado. Mas se ele fosse para academia, ele teria uma rotina ele tinha uma sessão de treino normal. Ele iria Normal. render normalmente como no outro dia. É nessas horas, Diogo, que a gente vê a diferença de quem vai ter um resultado e quem não vai. Porque você fazer as coisas quando tá tudo fácil, é tranquilo. Quando você tá motivado, quando você teve um ótimo dia de trabalho, quando a relação tá boa em casa, com a esposa, com a namorada, aí é tranquilo você ir lá treinar. Mas é no momento que a cabeça não tá muito boa, mas que você força e vai lá fazer sua parte. Inclusive, Diogo, recomendação aqui para esses dias. Olha o que acabou de chegar. Não é brincadeira. O Insanity. Pô. Em dias de dificuldade mental, pô, você teve um dia ruim no trabalho, brigou com a namorada, tá a fim de burlar o treino, toma um pré-treino e vai fazer sua parte lá, porque são nos dias difíceis que a gente constrói um vencedor. No dia fácil, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não é não? Legal. Para quem não conhece, o Insanity é o novo lançamento aí, o pré-treino da Growth. Só foi possível desenvolvermos ele depois que a Anvisa passou por uma reformulação, depois que a legislação foi alterada. Então, hoje nós temos uma excelente formulação nesse produto que não deixa nada a desejar para um produto importado, para um produto norte-americano, por exemplo. Tem bastante betalanina, né? Coça pra cacete. Me cocei todo. Só complementando, Vinícius, eu queria dizer para o pessoal de casa que esse lance de treinar forte num dia e no outro dia não treinar tão forte não pode ser acompanhado do mesmo comportamento na dieta. Se você está disposto a treinar forte num dia, você deve obrigatoriamente se alimentar de forma adequada, não pular refeições, consumir quantidade de proteínas adequada, vitaminas e minerais, porque serão importantes para a recuperação muscular pós-treino. Mas, no outro dia, quando você não for treinar de forma muito intensa, entenda que o seu organismo ainda está se recuperando. Uma sessão de treino bem forte, mas daquela intensa mesmo, pode te pode te deixar em recuperação até 72 horas. Então, o músculo pode ter uma demanda nutricional aumentada por esse período de tempo. Então, comer bem num dia e no outro dia não comer bem é, na verdade, um retrocesso. É uma carta marcada para o não sucesso, né? Vamos dizer assim. Até porque, né, Diogo, a alimentação é o combustível do nosso corpo. Ele precisa de reparo, ele precisa de energia, ele precisa dos nutrientes, dos micronutrientes. Então, nada é desculpa para você não se alimentar direito. Se às vezes você perde um treino, por qualquer motivo que seja, mesmo que seja às vezes fraqueza mental, não é motivo para você falhar na dieta, porque daí você vai estar corrompendo completamente o seu planejamento como um todo, né? Exatamente, vai comprometer totalmente. Ô, Vinícius, olha só. Scarlett Souza mandou assim, ó, fala de hipertrofia para mulheres. Então chegou uma pessoa do sexo feminino interessada em fazer consultoria com você e ela tem como objetivo hipertrofia muscular. O que você teria de início para falar para essa pessoa? Olha, o que eu tenho para dizer para ela é que assim, não existe uma diferenciação entre os processos para mulher e para homem. É óbvio que as mulheres elas têm algumas peculiaridades, como, por exemplo, principalmente as meninas que usam anticoncepcional. O anticoncepcional ele gera uma bagunça no equilíbrio hormonal dela que pode comprometer o ganho de massa muscular e a perda de gordura. Mas, sendo mulher e querendo hipertrofia, o esquema é sempre o mesmo para mim. Superávit calórico, 2 gramas de proteína por quilo corporal e treino. E treino em cima de treino. Não é treinar só a perna, é treinar todos os membros, né? Tem que fazer uma divisão de treino bem adequada para que você... Porque as meninas gostam de treinar muito perna, glúteo, né? E acabam negligenciando um pouco o treino de membro superior. Mas elaborar um treino bem dividido, fazer uma dieta bem alinhada com, se ela quer ganhar massa, o superávit calórico, né? Fazendo a divisão de macros legais. E o descanso adequado, né? Que é sempre um must para quem quer hipertrofia, dormir de 6 a 8 horas por noite, que isso vai ajudar na recuperação muscular e na produção de hormônios endógenos, né? Perfeito. Eu só gostaria de complementar o seguinte, Vinícius. Aqui nós recebemos muitas mensagens de pessoas interessadas em suplementos alimentares para mulheres, suplementos alimentares para adolescentes. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, desmistificar essa situação. Não existe um treinamento físico para mulheres, não existe suplementação e nem dieta para mulheres, não existe nada que seja específico. Nosso organismo, na essência, é o mesmo. Partimos do ponto de vista que precisamos estimular o músculo através dos exercícios e depois fomentar, subsidiar as reações bioquímicas através dos nutrientes. Então, você terá basicamente as mesmas necessidades de um homem, porém em quantidades diferentes. O Vinícius acabou de comentar o seguinte: 2 gramas de proteína por quilo de peso.
Essa é uma recomendação genérica, mas muito bem aplicável. Se você, mulher, sexo feminino, 50 quilos de peso, irá consumir aproximadamente 100 gramas de proteína. Um homem, por exemplo, poderia até necessitar do dobro dessa quantidade, mas ambos precisarão da mesma proteína nos mesmos horários, com a mesma particularidade na distribuição ao longo do dia. Então, Scarlett, fuja das promessas que venham a direcionar o seu consumo. Suplemento feminino, treino feminino, qualquer que seja a promessa direcionada para essa questão, já parte do princípio de que é meia verdade, não é 100% verdade. E uma coisa que é meia verdade não merece nem meia atenção, merece zero de atenção. Perfeito, Diogo. Acho que você complementou muito bem. E é isso que a galera precisa parar com essa inocência de achar que existe algum caminho específico para algum tipo. Eu vejo muita gente, eu queria até complementar, falando assim, qual tipo de treino um ectomorfo deve fazer, um endomorfo deve fazer. Eu também acho muito importante a gente complementar aqui, dizendo que não existe uma forma de gerar um protocolo baseado no somatotipo da pessoa. Porque isso também é super mutável, né? Um ectomorfo, com o tempo, se ele se alimentar mal, ele pode virar um endomorfo. Isso é só o formato, né, do corpo da pessoa. Não existe uma dieta, um suplemento para mulher, para ectomorfo, para adolescente. Não, o organismo é o mesmo. A gente adapta as doses, né, conforme o peso da pessoa e trabalha na mesma linha de trabalho, né, na montagem do protocolo. Legal, Vinícius, porque assim, ó, os mitos, eles são criados e acabam caindo, né? Dependendo da situação. Mas essa questão do mito, do somatotipo determinar a necessidade nutricional é uma coisa que eu não vejo reduzir, cara. As pessoas, volta e meia, vêm parar nesse assunto. Ah, meu biotipo é tal, meu somatotipo é tal, meu isso é aquilo. E qual é o suplemento para mim? Biotipo nem somatotipo não determinam nada de necessidades nutricionais. Fujam dessa loucura, gente. É bom a gente alertar, por mais que seja repetitivo, é sempre interessante a gente tentar fazer essa educação, porque a galera insiste em falar, pô, eu sou ectomorfo. Acontece que, geralmente, o ectomorfo, a gente costuma chamar ele de hard gainer, né, que tem mais dificuldade. Então, é simples, cara, come mais, aumenta as calorias, geralmente a caloria do carboidrato, até você conseguir ganhar peso, né, mas não significa que o seu somatotipo vai definir o tipo de dieta que você precisa fazer, certo? É verdade. Para o pessoal que está em casa, assim como existe na questão do treinamento físico uma ferramenta chamada percepção subjetiva do esforço, quer dizer, o quanto você acha que está sofrendo para puxar 100 quilos, 200 quilos, para aguentar determinado tipo de carga, existe também essa questão da percepção na alimentação. Muitas pessoas que chegam aqui até nós, Vinícius, falam assim, olha, eu sou magro de ruim porque eu como e não aumento peso. Eu já parei algumas vezes e tirei tempo, fiz uma anamnese com essa pessoa, mesmo por e-mail, só para ter uma noção de como ela estava se alimentando. São pessoas que se alimentam 2, 3, no máximo 4 vezes ao dia, consomem alimentos de forma indiscriminada, quer dizer, não focam em alimentos com densidade energética boa, acabam consumindo aquilo que tem à disposição. Então, na cabeça daquela pessoa, ela é magra de ruim, mas na prática, na realidade, ela é magra porque ela não atende a necessidade calórica dela. Então, pessoal, você que está em casa, que está sofrendo para ganhar peso, tenha em mente que balanço calórico positivo é tudo que vocês precisam para ganhar peso. Agora, se vocês querem ganhar massa muscular, quanto de massa muscular vocês querem ganhar, aí são outros detalhes que necessitam de uma análise mais aprimorada, mais aprofundada. Mas se o lance é ganhar peso, foca nas calorias, quantidades de calorias. Isso. É importante lembrar que, apesar de ser interessante e necessário uma flexibilidade na dieta, por conta de aderência, de sustentabilidade no planejamento, essas calorias, é interessante que elas venham oriundas de alimentos que sejam carregados de bons nutrientes, né? Porque não adianta só você se entupir de sorvete, de junk food, se eles não trazem micronutrientes ou fibras para você, o que vai acabar corrompendo o bom funcionamento do seu organismo, da sua microbiota, né? E com o tempo vai ferrar com seus resultados. Faça flexível, mas uma flexibilidade consciente, com bom senso, né? Perfeito, Vinícius, perfeito. Olha só, o Calil _ Maciel mandou assim, ó. E aí, Vini, ciclo de carbo é uma boa em bulking também? Diogo, eu tenho uma linha de trabalho onde eu gosto muito de trabalhar com ciclo de carboidrato para toda a fase que eu pego um atleta, seja no bulking ou seja no cut. E eu vou explicar o porquê disso, cara. Eu acredito assim, que independente da gente calcular, não é tão simples você simplesmente calcular um déficit ou um superávit calórico e mandar o atleta seguir.
porque em algum momento vai chegar uma fase de processo homeostático, né? A homeostase, onde o corpo vai parar de trazer resultado com esses estímulos, ele vai dar uma estagnada. Então, eu acredito que brincar com esse nutriente, que fazer um ciclo de carboidrato, ele permite que o corpo mantenha o metabolismo provendo um resultado constante. Então, eu gosto muito de ciclar carboidratos, seja em bulk ou seja em cutting. Daí, a minha forma de ciclar... Existem muitas, né? Então, tem gente que faz na mesma semana uma ciclagem de carboidrato, onde ela faz alguns dias mais alto, dias de perna, ou dias que vai fazer um treino de costas, aí outros dias reduz, faz um zero carbo num dia da semana. Eu não. Eu gosto de fazer um ciclo de carboidrato em períodos, blocos de semana. Então, eu pego, tipo, 4 semanas com o atleta, eu vou colocar 3 gramas de carbo por quilo. Aí depois eu pego e reduzo para 2. Aí depois eu aumento para 4. Então, eu vou brincando conforme eu vou conhecendo o corpo do atleta também. E conforme os feedbacks de fotos e peso que ele me dá, eu vou fazendo isso. Mas eu acho sempre uma excelente estratégia fazer ciclo de carboidrato, tá? Legal, Vinícius, eu concordo. Só que eu acho um pouco perigoso para o pessoal que está em casa para fazer esse tipo de brincadeira. Vejam que o Vinícius falou o seguinte: quando eu conheço o corpo do atleta, quando eu conheço os resultados que ele me apresenta. Então é o seguinte, é uma pessoa que sabe como empregar os carboidratos dentro da dieta e sabe também como analisar os resultados e os sinais que o organismo do indivíduo apresenta para ele. Você precisa saber quanto você gasta, você precisa ter noção da intensidade do seu treino para poder ter noção se você vai deixar carboidrato muito excedente ou se você vai deixar carboidrato insuficiente. Por quê? Algumas pessoas, volto a falar novamente, Vinícius, algumas pessoas acreditam que comem demais, mas na prática comem de menos. Então, Sim. O indivíduo às vezes chega pra gente aqui e fala assim, olha, eu tô em dieta de bulking e tô comendo 3 gramas de carbo por quilo e não tô vendo resultado. Então, esse é um indivíduo que já não poderia fazer esse tipo de brincadeira. Ele tem que ir direto aumentar e aí depois, quando ele começar a pegar um ritmo, quando o organismo dele responder, aí sim ele pode fazer essa manipulação, vamos dizer assim. Diogo, sem dúvida, cara. A melhor forma de cortar o caminho para você não precisar tanto comprometer sua saúde ou seus resultados é consultar um profissional. Fazer uma consulta com um nutricionista sai mais barato do que ficar dando tiro no escuro tentando fazer sozinho. Aí, com base no seu acompanhamento com o seu Nutri, você vai procurando entender o que ele está fazendo e aí você vai conciliando as estratégias com os resultados e vai vendo como funciona o teu corpo. Mas se você for fazer isso daí sozinho, só por base de uma live aqui, de um comentário de um coach do que ele faz com seus atletas, a chance de você fazer merda é muito grande. Você pode se comprometer inclusive seu metabolismo, né? E quando você compromete seu metabolismo, fica muito difícil recuperar depois o bom funcionamento dele. Perfeito, perfeito. Então, para dar uma força pro pessoal de casa, Vinícius, eu vou fazer propaganda do meu livro agora. Não, na verdade não é meu livro. Eu escrevo alguns e-books, já lançamos algumas edições de e-books e estão armazenados aqui no site da G Suplementos. gsuplementos.com.br/ebooks. Então lá tem umas 7 ou 8 edições. O último material que eu lancei, um de capa azul, ele ensina como fazer a programação dos macronutrientes, como fazer os cálculos de gasto calórico basal, gasto calórico proveniente dos exercícios, como fazer a divisão dos nutrientes de acordo com as refeições durante o dia. Então dá uma olhada lá, não tem custo. Basta você baixar e disponibilizar um tempinho para ler o material. Antes de brincar, manipular nutrientes, estuda um pouquinho. E se você não tem condição de consultar um Nutri, vai lá e estuda pelos e-books que a gente disponibiliza ali sem custo. Só não faz certo quem não quer, Diogo, porque tá de graça no site da Growth, feito por um dos melhores nutricionistas do Brasil, que é você, e tá ali didático, tranquilo, pegou na mão e fez. É só você a pessoa ter a disposição de tirar 10, 15 minutos por dia para dar uma estudada e conseguir fazer a coisa certinha, né? Muito bem. Muito bem. Ô, Vinícius, me diz uma coisa. Tem um mito aqui que apareceu novamente. Responde para nós, ó. Boa noite, galera. Creatina e termogênico simultaneamente, pode? Pode. Essa é foda, né? Essa daí eu falo quase todo dia no meu Insta. Galera, a creatina, ela é um suplemento aminoácido, né? Uma combinação de alguns aminoácidos. Ela age de forma a melhorar o nosso ATP, permitindo a gente ter uma melhor performance nos treinos. E muita gente associa a creatina com termogênico com uma questão que eu vou tentar explicar para vocês de forma didática. Dizem que a creatina faz retenção de líquido, que ela gera retenção de líquido. E quando você toma um termogênico, geralmente alguns termogênicos têm efeito diurético.
Então as pessoas pensam que essa relação do efeito diurético de um termogênico vai tirar o resultado do efeito de retenção da creatina. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a retenção que a creatina causa, ela é intracelular, ou seja, ela é dentro do músculo. O nosso músculo é composto por água, basicamente 70% da nossa musculatura é água. Então a creatina, ela ajuda a manter a musculatura hidratada para ter uma boa performance. Não é uma retenção extracelular, aquela retenção de pele horrível, que é essa retenção que alguns termogênicos com cafeína, com, sei lá, gengibre, chás, eles tiram. Então não tem problema associar creatina com termogênico. Você pode usar creatina sempre, sem interrupção, sem precisar fazer ciclo também. E também não tem um horário certo para usar creatina, porque ela é um suplemento de ação crônica e não aguda. O que é um suplemento de ação crônica e não aguda? A cafeína, por exemplo, é um suplemento de ação aguda. Quando você toma ela, ela dá um pico de resultado ali, ela dá aquela acelerada naquele momento. Aí depois, a meia-vida dela acaba e você, pronto, acabou. A creatina não, ela é um suplemento que ela não tem um pico de ação assim no corpo, então você pode usar a qualquer horário. Não precisa ser pré, pós-treino e tal. A recomendação é que se use 3 a 5 gramas por dia, geralmente associado com uma fonte de carboidratos. Você pode tomar junto com suco, junto com o seu whey, se o seu whey tiver alguma coisa junto. Tô certo, Diogo? Tá por aí? Tá certíssimo, perfeito. A única questão é que se o cara quiser tomar a creatina só com whey, não tem problema nenhum. Porque o whey tem poder insulinoterápico. O whey é capaz de produzir insulina. Então, diferente do que as pessoas pensam, o whey não vai em dieta cetogênica e o whey é possível de ser utilizado com a creatina e ele já vai providenciar o transporte da mesma. Sem mais para o momento. É isso aí, Vinícius. Creatina e cafeína pode ser usado sem problema nenhum. Beleza. Tá conseguindo ver as perguntas aí? Eu tenho uma dificuldade. Uma? Pra mim é difícil de enxergar, cara. Eu tenho um problema de vista, mas tá foda. Eu tô vendo se eu pego alguma aqui. Não, deixa que eu vou mandando. Então. Deixa que eu vou mandando. Olha só, o Kayan Jones falou assim, álcool e ganho de massa muscular. Tem como conciliar? Olha, a grande verdade é que é contraindicado, né? O álcool é simplesmente caloria vazia, e ele compromete diversas funções ali do organismo quando você ingere, inclusive quando isso se torna... principalmente a parte mental da coisa. É muito difícil a ingestão de álcool sem acompanhamento de uma comida junk food ou sem um deslize onde você não consegue manter a linha de fazer uma utilização equilibrada do álcool, né? A gente sabe que geralmente quando se bebe, acaba se dando uma escorregada e bebendo muito. Então, ele acaba levando, ele abre portas para um comportamento destrutivo para quem busca boa forma. De fato, não é recomendado. A galera que às vezes me vê tomando uma cerveja, bebendo, tem que entender que meus objetivos estão alinhados com a minha realidade, né? Hoje em dia, o meu objetivo ele não está focado 100% no meu shape. Então, eu já tive essa fase, mas hoje não é mais minha fase. Né? Pelo menos no momento. Então, quem me vê bebendo, saiba, eu estou bebendo conscientemente de que isso é prejudicial para o corpo. Não recomendo a ninguém que queira focar em construir um shape que beba, tá? É contraindicado. Fala aí, Diogo, você concorda? Concordo. Principalmente no ponto em que você falou o seguinte, meus objetivos estão dentro do meu contexto. Quer dizer, eu não posso querer ser um atleta bodybuilder profissional e querer ser também um etilista profissional. Quer dizer, aquele cara que bebe de segunda a segunda. Você pode conciliar, sim, álcool e ganho. O álcool não interfere diretamente nos ganhos. O problema acontece no teu comportamento. Você ingere bebida alcoólica muitas das vezes que estamos bebendo alguma bebida alcoólica, estamos ingerindo alguma bebida alcoólica, nós estamos em um evento social, em um bate-papo, em uma confraternização. Nesses momentos, é muito comum passar, por exemplo, horas em que você deveria ter feito refeição e essa refeição não foi feita. Ou chegou a hora da refeição, até existe uma refeição, mas é um alimento muito pobre, nutricionalmente falando. Então você começa a comprometer os teus resultados com o teu comportamento. É o teu comportamento que fica comprometido. E não, na verdade, os efeitos do seu organismo. Fora, né, Diogo, que o álcool geralmente ele gera aquela pós-bebida que a gente chama de ressaca, né? E geralmente, quando a pessoa bebe, os dias seguintes dela já fica comprometido também, porque ela não consegue treinar, porque tá cansada, com dor de cabeça, não consegue se alimentar direito. Então, assim, galera, tem que ter consciência. Se você quer beber, você vai estar andando na contramão do shape, né? Não tem erro. É verdade. A gente ouve falar muito de enfiar o pé na jaca ou
comer mais do que deve no final de semana. Mas é muito comum também as pessoas que têm uma vida social muito ativa, que bebem ou ingerem bebida alcoólica na sexta, no sábado, também no domingo. Essas pessoas terão um desempenho físico comprometido até na terça ou na quarta. Então, veja, se você já tem um tempo ali para fazer o seu programa de treinamento e você começa a reduzir esses dias de programa de treinamento, a chance de você ter sucesso é muito baixa. Sim. Não tem desculpa, né? Não tem acordo, né? Se você quer ter um shape foda, você vai ter que fazer alguns sacrifícios, porque senão era fácil, todo mundo teria shape. Ou seja, quer ter shape, maneira no álcool, tenta não beber. É melhor não beber. Se é isso o seu objetivo de fato, né? Muito bem, muito bem. Ô, Vinícius, o Yuri.Cabral mandou assim, ó, diuréticos e retenção hídrica, ponto de interrogação. Olha, isso é importante até essa pergunta aí para a gente utilizar ela como um grande alerta para a galera. Eu acredito que não exista nada mais nocivo no bodybuilding do que a utilização de diuréticos. Cansamos de ver gente morrendo no palco ou tendo sérios problemas aí com o desequilíbrio dos eletrólitos que o diurético causa, né? Porque quando você toma um diurético achando que você vai eliminar a retenção de líquido, você está jogando fora um monte de vitamina e mineral no seu xixi. Isso daí pode paralisar órgãos do seu corpo e pode fazer você simplesmente morrer do coração ou morrer com algum problema. Não é nada recomendado utilizar diurético, é muito perigoso, muito nocivo. Se você está com problema de retenção hídrica, o que eu acredito seja uma coisa muito mais mental do que física de fato, porque geralmente o gordo fala que está retido, né? Sempre ele não sabe diferenciar o que é água. Ninguém sabe, tem que ter muita experiência para saber o que é água e o que é gordura. Aí o gordo fala lá que está retido. Mas se você acha de fato que você está retido, cara, bebe bastante água e faz cardio. Ponto final. Toma um café, um chá verde, mas não gasta a sua saúde, não comprometa a sua vida tomando um diurético, um fármaco diurético. Perfeito, Vinícius. Eu ia falar isso que você falou. Cara, aqui a gente recebe muitas mensagens. Eu consigo te citar exemplos e casos infinitos aqui, sabe? E muitas das mensagens são de pessoas que estão buscando redução de peso, redução de gorduras e que já mostram interesse em diuréticos, acreditando que o diurético vai trazer um efeito estético agradável, acreditando que o diurético vai ajudar ele na perca de gordura. Então, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O uso do diurético, né, o uso dessa classe de drogas é destinado a atletas e a pessoas com patologias que precisem desse medicamento. Mas atletas que estão em final de competição, que estão prestes a subir nos palcos, então essas pessoas precisam de diuréticos. Quer dizer, não precisam, porque vocês estão escutando aí um coach falar que ele é contra o uso do diurético. Então, uma dieta bem programada, uma redução calórica, uma redução de gorduras bem programada no decorrer do tempo, vai te deixar com um shape muito bom. E se você é um indivíduo normal, se você é uma pessoa como eu, que treina por hobby e que gosta do assunto, entenda que você jamais vai precisar de diurético. Ele não vai te ajudar nem na questão estética, porque aquilo que você tem é gordura, não é retenção hídrica. Se for retenção hídrica, manda chá verde e gengibre em pó, que tem aqui na Growth. Manda os dois juntos ao longo do dia. 10 gramas de chá verde e 5 gramas de gengibre. Se não tiver condição de comprar aqui na Growth, compra o chá verde na loja de produtos naturais aí na sua cidade, compra o gengibre no mercado também. E o interessante é consumir os dois. São diuréticos naturais, muito diferente do efeito das drogas, que não vão te prejudicar, principalmente nessa questão da excreção de vitaminas e minerais. Muito bem, Vinícius. Boa. Vê se acha mais alguma aí. Quer falar sobre o ioimbina? Tem bastante gente que manda pergunta aqui sobre ioimbina, mas eu acabo não falando porque não é um produto da Growth, né? Mas vamos abrir essa exceção, se você quiser falar. Tá bom. A ioimbina, ela é um fármaco natural. Então, assim, ela não é tão nociva para o metabolismo ou para a saúde cardíaca, como a maioria dos termogênicos, assim, que os atletas usam. A ioimbina, ela, na verdade, ela foi destinada para curar o pessoal que estava com dificuldade de ereção, na verdade. Então, ela é um fármaco destinado para quem está com dificuldade de ereção. Só que ela atua em algumas vias, né, beta-adrenético, acho que é o nome, esqueci agora se é isso, alguma coisa beta, que ajuda, sim, de fato, na perda de gordura. Mas o que a gente recomenda aqui, pelo menos eu, né, nos meus atletas e alunos, a utilização de ioimbina só é eficiente quando você já está com o BF baixo
e quer reduzir um patamar onde tá mais difícil de perder gordura. Então, tipo, não adianta nada você usar o Iombina com 15 de BF. Tá? Então, a Iombina costuma passar para um aluno que está já tipo, com seus 10%, com seus 9% de BF e quer reduzir, está com dificuldade, não está conseguindo achar uma saída para redução dessa gordura, quer ficar um pouco com um aspecto mais seco e já está fazendo cardio, já está treinando e comendo direito e eu não quero reduzir a comida do atleta para ele não ferrar o metabolismo, a gente coloca uma Iombina. E a recomendação é que utilize-se geralmente em jejum, porque ela só funciona em jejum, ela não funciona quando existe pico de insulina. E a dosagem recomendada varia do peso da pessoa, né? Eu costumo recomendar de 3 a 10 miligramas, dependendo do peso do indivíduo. Muito bem, tá falado. Eu, como nutricionista da Growth, e a Growth, como não tem esse produto, então está falado o Vinícius aí. Vinícius, Tá. olha só. Chegou um cara lá para tua consultoria, né? Na verdade, quem mandou essa pergunta foi o Elielson Campos 45. Alimentação para ganho de massa de 3 em 3 horas é bom? Fala para a gente, de uma forma geral, como é que você programa com os teus atletas? Refeições a cada 3 horas, refeições como a dieta do guerreiro, jejum intermitente? Conta para a gente. Excelente pergunta, Diogo. Isso daí é outra questão, outro quase que mito que existe que a gente precisa educar a galera, que é o seguinte, eu adapto a dieta que eu vou criar para o atleta conforme a rotina dele. Não existe uma regra fechada de fracionamento de refeições para o atleta. Mas eu, na minha particularidade, eu gosto muito de fracionar as refeições, geralmente, sim, de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. É difícil um atleta meu, um aluno meu, fazer menos de 5 refeições por dia. Então, geralmente, de 4 a 6 refeições é o que eu passo. Mas se a pessoa é um executivo, ele não é um atleta, ele tem uma dificuldade em parar para fazer refeições ou até mesmo tomar suplementos no lugar de uma refeição, aí tudo bem, a gente estende a janela, coloca um pouco mais de fibra em algumas refeições para melhorar a digestão, a absorção ali, mas eu não uso uma estratégia fechada. Alguns atletas meus fazem jejum intermitente, outros comem de 3 em 3 horas, porque não existe uma regra geral para isso. O que importa mais que tudo é o atleta conseguir seguir, né? Da forma que for. E é importante salientar que eu gosto de fracionar a refeição por motivos de evitar compulsão alimentar. Então, seja um cutting ou um booking, quando o cara come ao longo do dia pequenas porções o dia todo, ele evita de ter episódios compulsivos que podem ser gerados num quadro de jejum estendido. Eu gosto de fragmentar as refeições também por conta da absorção, porque às vezes você pega você faz um jejum, uma dieta do guerreiro, eu odeio dieta do guerreiro, cara. O cara fica o dia inteiro sem comer, aí ele vai lá e em poucos minutos, em poucas horas, ele come igual um animal, né? Achando, e porra, como que vai ser a absorção daquilo, sabe? Não existe, você precisa... eu gosto de gerar uma absorção inteligente, né, dos nutrientes, e que eu acredito que fracionar refeições é mais inteligente, beleza? Essa é a minha linha de trabalho. Muito bem, perfeito, Viz. Só complementando aí para o pessoal de casa, fazer refeições a cada 3 ou 4 horas não é uma regra. Você não vai deixar de ganhar massa muscular se você não puder fazer refeições a cada 3 horas. Mas a gente precisa entender que existem pontos fisiológicos que merecem atenção. Por exemplo, existe um meio tempo de vida que o aminoácido fica na circulação sanguínea. Esse meio tempo, ele leva em torno de 3 a 5 horas. Ou seja, no máximo, a cada 5 horas, você precisa ingerir uma fonte proteica para que permaneça o turnover aminoácido positivo. Quer dizer, existe uma troca de aminoácidos. Oxidamos alguns aminoácidos, colocamos alguns aminoácidos para dentro da célula. E esse efeito chama turnover. E você não pode deixar muito tempo sem ingerir proteínas, porque você vai deixar o teu metabolismo sem a presença desses aminoácidos. Então, isso não vai fazer com que você deixe de ganhar massa muscular, mas pode agir de forma contra, quer dizer, prejudicar um pouco do trabalho de hipertrofia. E, além disso, como o Vinícius mesmo falou, pensem do ponto de vista físico, espaço físico. Se você faz 3 refeições ao dia e você precisa bater 4.000 calorias para conseguir a quantidade de um bulking, e você faz só 3 refeições ao dia, você vai ter que ter 3 refeições muito grandes, um volume de alimento muito grande.
Na hora de fazer a digestão, o teu organismo, o teu trato gastrointestinal, faz essa digestão através de hormônios, através de enzimas digestivas, e a absorção também acontece através de cofatores enzimáticos. Quanto mais gente, vamos falar assim, né? Quanto mais volume você tiver ali, menor será a tua capacidade absortiva, porque você vai mexer com viscosidade dos sucos digestivos, você vai mexer com a influência deles sobre os alimentos. Então, muito cuidado com essa questão de quantidade dentro de uma refeição. Não estou falando para vocês que vocês não podem comer muito numa refeição. Eu só estou falando que, estrategicamente falando, seria viável, seria melhor, indicado, refeições com menor volume de alimentos a cada 3 ou 4 horas ao longo do dia. Certo? Parabéns, deu uma aula aí de fisiologia e de bioquímica muito bom mesmo. É exatamente isso que você falou, de forma bem técnica, assim, ficou, eu acredito que não tem mais desculpa. Eu só complemento, assim, o que você disse, sem discordar de nada, que eu sugiro que se a pessoa for fazer uma refeição muito volumosa, que ela procure incluir nessa refeição bastante fibra, tipo em vegetais ou em frutas, para que isso tente ajudar um pouco na digestão e absorção dela. Muito bem. É perfeito, todos os seus comentários. É isso aí. Vinícius, mais uma pergunta de treino. N-Mens, não sei se é assim, desculpa se não for. Qual o melhor tipo de treino para quem é natural? ABC ou ABCDE? Você faz esse tipo de distinção com os seus alunos de consultoria? Tipo, você é natural, vai treinar assim, você está hormonizado, vai treinar assado? Olha, a distinção que eu faço entre natural e hormonizado é geralmente conforme o nível avançado da pessoa. Geralmente, os meus atletas hormonizados, eles precisam de mais volume e intensidade de treino, justamente porque são hormonizados, têm uma melhor recuperação e precisam de mais trabalho, porque tem uma recuperação mais acelerada. Mas em referência a protocolar um treino de um natural, entre fazer ABC ou ABCDE, ABCDF, eu acredito que a melhor forma é, na real, a variação. Não existe uma receita de bolo para natural vai ser assim, para harmonizado vai ser assado. Eu acredito que quando a gente fala em treino, o mais interessante é gerar a variação de estímulos. Então, eu costumo pegar a rotina, o nível de adaptação de treino de cada aluno, seja ele natural ou não, e a partir disso eu mesclo as estratégias. Então, às vezes eu faço um mês com ele fazendo ABC, um outro mês eu pego fazendo ele um músculo por dia, num ABCDE, e a partir disso eu vejo como ele respondeu, como que ficou o nível, às vezes, de densidade muscular dele, como foi a adaptação de recuperação. Então, eu sempre procuro... Na verdade, assim, os trabalhos de consultoria, na real, né, Diogo, é um trabalho onde você precisa conhecer. Você, em um mês, às vezes você pode acertar a mão e fazer o cara ter um resultado significativo. Mas a pessoa tem que entender que o corpo não é um computador, não é uma máquina, onde você, a cada dia, vê uma estratégia, né? A gente precisa testar estratégias por semanas para ver como que ele respondeu. Pô, peguei 4 semanas e fiz uma dieta com ciclo de carbo e um treino ABC. Deixa eu ver como ele respondeu. Pô, ele respondeu mal. Deixa eu ver uma outra estratégia. Então, eu vou fazendo essa mescla. Mas eu acredito que o natural... ele tem uma recuperação um pouco mais lenta que o hormonizado, né? Então, por conta disso, às vezes um treino de um músculo por dia pode ser bem interessante, porque ele vai ter uma semana inteira de recuperação daquela musculatura. Contanto que naquele dia ele faça um treino com bastante intensidade e volume, sabendo que ele vai treinar só uma vez na semana determinada musculatura. Mas ele vai ter uma recuperação muito interessante. Então, eu costumo, não é via de regra, mas é um costume meu, iniciar um treino ABCDE. Tá? Em naturais, porque tem maior recuperação. Legal, Vinícius. Só uma dica para o pessoal aí de casa. Lembrando que, independente se você é natural, se você é hormonizado, sais minerais, vitaminas, aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais, como o ômega 6 e ômega 3, estão relacionados diretamente na sua condição e capacidade de recuperação. Então, às vezes, o indivíduo está ali em casa, Vinícius, pensando assim, será que eu vou treinar ABC ou eu vou treinar ABCDE? Aí ele escuta você falando assim que tem que prestar atenção nos sinais, como o organismo reage, mas ele não está monitorando como está a dieta dele. Às vezes, naquela semana que ele fez ABC, ele fez uma dieta totalmente inadequada. Na outra semana, quando ele testou outro método de dieta, ele tomou um pouco mais de cuidado com a alimentação e, como consequência, ele teve uma melhor recuperação. Então, desculpa.
quando vocês forem fazer testes, testem, mas levem em consideração que o teste não é somente sobre a metodologia de treino. É também sobre a sua dieta, é também sobre o seu descanso. São três os pilares que São três os pilares que sustentam a composição física de qualquer pessoa, seja um atleta ou seja um indivíduo normal. Treino, dieta e descanso. Então, não tem como você monitorar só uma variável, só um dos pilares. Porque vai ficar uma situação muito vaga, uma situação irreal. Perfeito. Eu acredito que é isso mesmo, Diogo. A gente tem que sempre olhar a coisa como um todo. Não existe uma única variável que a pessoa investe nela e acredita que o resultado vai vir dali. É todo um contexto de treino, alimentação e descanso. Às vezes a pessoa está testando uma estratégia de treino, mas está comendo traquinas o dia inteiro e acha que o resultado que não vem é culpa do treino. Então tem que monitorar tudo isso mesmo. Tem que estar sempre muito bem equilibrado a dieta junto com o treino e principalmente também o descanso, né? Legal. Vinícius, vamos puxar um link aqui, então, com a pergunta do Esteves, acho que é isso. Acho que é o Esteves, não sei. Multivitamínico da Growth, eu uso 5 cápsulas. Devo distribuir durante o dia? Vamos falar para ele, primeiramente, sobre quantidade de minerais e vitaminas, porque uma das grandes questões que é falada em fóruns, nesses ambientes informais, é que os vitamínicos e minerais brasileiros, até antigamente, até a reformulação da legislação, eram subdosados, eram insuficientes. Como é que você faz a indicação de suplementos vitamínicos e minerais para os seus alunos? Olha, Diogo, eu com relação à suplementação, você sabe que eu não tenho amarras, mesmo eu fazendo parte do time da Growth. Tem suplemento que eu abomino e tem suplemento que eu super recomendo. Por exemplo, eu acho um BCAA da vida super dispensável. Não acho que é ruim, mas eu acho dispensável. Com relação a, por exemplo, o multivitamínico, ele faz parte do meu pilar de 3 suplementos. Eu sempre falo para todos os meus atletas, se eles tiverem condição, use whey protein, creatina e multivitamínico. São meus 3 suplementos, a pirâmide dos suplementos que eu utilizo. Por que o whey protein? Na verdade, o whey protein poderia ser dispensável porque ele é basicamente só uma proteína de alto valor biológico. Mas a questão da conveniência da utilização do whey protein, que é uma refeição super valiosa e você tem um preparo muito rápido, você pode usar em qualquer lugar, uma mistura fácil, eu recomendo sempre. Você tem uma proteína de alto valor biológico e qualidade ímpar de uma forma fácil de se adquirir. A creatina é o suplemento que traz mais evidências de resultados, tanto no aumento de massa muscular quanto performance. Então, eu acho indispensável usar creatina se você treina. Óbvio que se você não tem condição, tudo bem, você não vai matar para comprar creatina. Mas eu acredito que se você tem alguma condição, é um suplemento que deve ser investido. E, cara, multivitamínico, eu acredito ser indispensável a utilização de multivitamínico, porque é muito difícil, Diogo, a gente, através unicamente da alimentação, conseguir extrair as vitaminas e os minerais necessários para o bom funcionamento do organismo. Porque muita gente, principalmente, não gosta muito de comer vegetal, salada, fruta. Eles acabam pecando nesses alimentos que trazem tantos minerais. Então, eu recomendo sempre utilizar o multivitamínico. A Growth, né, recentemente, reformulou o multivitamínico deles, né? Ele está com mais nutrientes, ele está mais concentrado. E, geralmente, os meus atletas tomam 2 a 3 cápsulas por dia, dependendo do peso deles. Então, eu recomendo, às vezes, e sempre junto com uma refeição que tem gordura, para absorver melhor as vitaminas ali, né? Então, essa é a minha visão aí, Diogo, dos multivitamínicos. Eu recomendo sempre, refeição com gordura sempre, junto com uma refeição, porque se você tomar ele em jejum, você pode passar mal e também pode não absorver bem, tá? E principalmente as pessoas que têm mais dificuldade com alimentação rica em vegetais e frutas, eu super recomendo usar o multivitamínico. É barato, vale super a pena. Muito bem, Idris. Eu também tenho o multivitamínico como um daqueles suplementos essenciais. Quando as pessoas me mandam mensagem perguntando assim, quais são essenciais para hipertrofia ou para redução de gorduras, eu tento explicar que não existe o essencial, que depende da condição de cada indivíduo. Mas para nós brasileiros, já foi constatado em pesquisa epidemiológica que a grande parte da população não consome nem metade das porções de alimentos vegetais indicadas para atender o mínimo necessário. Então, imagina um indivíduo praticante de atividade física que tem, sim, a sua demanda nutricional aumentada e fazendo parte dessa população que não consome boa quantidade de vegetais. Perfeito. Além disso, nós temos a galera do bater os macros,
a galera que fica contando caloria de carboidrato, proteína e gordura, essa galera pouco se preocupa com os alimentos vegetais, porque na maioria das vezes pouco sabe sobre os efeitos benéficos e de fundamental importância. Só uma questão que eu gosto de frisar na questão da distribuição. Nos suplementos multivitamínicos, nós temos nutrientes com funções antioxidantes e também anti-inflamatórias. Os nutrientes antioxidantes podem vir a se tornar pró-oxidantes se forem consumidos próximo do horário de treino. Existem pesquisas científicas que mostraram inibição de sinalização celular quando esses tipos de suplementos foram consumidos próximo do treino, em especial dos treinos de hipertrofia. Então, suplementar com multivitamínico é bom, é excelente, mas não consuma nem pré e nem pós-treino. Consuma 4 horas antes ou 4 horas depois da sessão de treino. Excelente. Eu costumo colocar sempre na primeira refeição do dia e justamente esse é um ponto muito interessante que você comentou. A gente precisa de um ambiente pró-inflamatório perto do treino, né? É saudável isso naquele momento próximo ao treino, né? Porque isso vai gerar dano muscular e esse estímulo, esse dano muscular, essa quebra de fio, essa inflamação boa é o que vai trazer, consequentemente, depois com a alimentação e com a recuperação do descanso, a hipertrofia. Então é mais interessante, de fato, eu coloco geralmente, como você falou, com 4 horas de distanciamento entre os momentos de treino, ou antes de dormir, junto com a ceia, ou na hora que acordar, junto com o café da manhã. Legal. Mas tome multivitamínico sim, mano. E só lembrando, pessoal, multivitamínico é uma espécie de carta coringa, é uma tábua de salvação, vamos dizer assim. Mas jamais será comparável o efeito de você bater as suas necessidades diárias de vitaminas e minerais através de um multivitamínico ou através de uma alimentação rica em vegetais. Os benefícios indiretos causados pela alimentação rica em vegetais são inúmeros e não são comparáveis. Então, gente, façam uma força, consumam vegetais, que vegetais é vida. Eu gosto sempre de citar uma passagem do livro do Arnold. Eu acho que é aquela biografia que lançou bastante tempo atrás, A Inacreditável História da Minha Vida, alguma coisa assim. E ele conta que uma das grandes coisas boas que deixou ele maravilhado quando ele chegou na América eram os buffets com vegetais à vontade, porque da terra de onde ele vinha era muito frio, então a disponibilidade de vegetal era baixa. Ele chegou na América, tinha vegetal à vontade, para ele comer à vontade, então ele ficou maravilhado com aquela situação. Então imaginem o Arnold, já tantos anos atrás, já com essa visão, e nós hoje em dia evitando alguns vegetais, porque um ou outro fulano no Instagram falou que é rico em açúcar, ou que a frutose vai causar algum problema para a saúde. Enfim, desconfiem de tudo que é complicado. Gente, veio da terra, é natural, as chances de fazer bem é muito grande. Principalmente, nossa, eu tenho uma repulsa com quem fala mal de fruta, cara, porque é uma coisa tão... tem baixa densidade calórica, então a pessoa às vezes está com fome, está com uma dieta de cutting, precisa preencher ali a fome, ela pode comer uma fruta que tem pouca caloria, tem bastante vitamina, bastante mineral, fibra pra cacete. Então, essas fibras, elas atacam, né, o efeito da insulina da frutose. Enfim, eu acredito de fato que negligenciar o consumo de fruta é um grande erro na dieta. E como você bem falou, o multivitamínico é uma carta na manga, é interessante utilizar, mas ele não substitui a alimentação natural. Mas a gente sabe que existe a dificuldade, né, na correria do dia a dia de todo mundo conseguir comer direito. Por isso que a suplementação está aí, é para ajudar mesmo quem não consegue comer. Então, pode usar assim mesmo. Legal, Vinícius. Olha só, teve uma pessoa que mandou aqui a mensagem, mas já sumiu, eu não estou conseguindo achar. Ele fez, na verdade, um comentário, não foi exatamente uma pergunta. Ele falou assim, alguma coisa mais ou menos assim, suplementos, o melhor deles é a Trembo. Então, assim, a gente não vai criticar de maneira nenhuma, mas eu queria te pedir para você, como pessoa experiente que como pessoa na posição de coach que hoje você está, como é que você faz com um atleta seu de consultoria? Esse cara chegou para você natural. E esse cara pode ter o objetivo de competição. Quando é que você vai trabalhar com ele a questão de deixar de ser natural? Ótimo. Diogo, eu chego a perder bastante cliente por isso, tá? Porque, assim, se não compete, eu não passo protocolo de hormônio. Por uma questão, assim, de responsabilidade pessoal minha, ética mesmo, eu acredito ser muito
puta, eu não gosto de julgar a decisão das pessoas, eu só não quero fazer parte de uma coisa que eu não concordo. Então, eu não acho inteligente, né, pessoalmente falando, única e exclusivamente por conta de vaidade, se a pessoa não vive da imagem dela, ela colocar em risco a saúde dela com a utilização de hormônios. Mas se a pessoa é um atleta e vive da imagem, aí eu acabo acompanhando com o meu conhecimento, eu ajudo no protocolo sempre. Mas quando a pessoa tá natural e quer começar a harmonizar, fala, mas você vai competir ou tá fazendo isso por estética vaidosa? Pô, se é por estética, eu não faço protocolo para ti. Mas se você for competir, daí beleza. Geralmente eu acabo perdendo bastante cliente com isso. Aí, como, por exemplo, está dizendo o Ângelo aqui, TRT. Muita gente fala, mas eu quero fazer uma TRT, usar uma testosterona em dose baixa. Eu preciso conscientizar vocês do seguinte, galera. TRT é terapia de reposição de testosterona. Você repõe um hormônio que está em falta. Se você está usando uma dose baixa, você não está fazendo TRT. Você está fazendo utilização de hormônios, está fazendo ciclo. A TRT existe quando a sua produção endógena de testo está abaixo da referência, pô. Aí se você é um cara de 40 anos, que sua testosterona está em 120, pode ser recomendado uma TRT por um endocrinologista para você. Mas, pô, se você é um jovem de 26 anos de idade, que está com a testosterona em 400 e quer falar de TRT, não. Isso não é TRT, isso é vício em droga. Você quer se drogar. E eu não recomendo de forma alguma a utilização de hormônio para fins estéticos se você não vive da imagem, cara. Eu sou contra. Tanto que eu mesmo não uso, tá, mano? Eu já usei, não minto para ninguém. Usei na época que eu tava me preparando para ser atleta, né? Que eu queria competir. Porém, eu não fui bem sucedido nisso porque eu não lidava bem com os colaterais. Principalmente da trembo. É muito nocivo para o sistema nervoso central e para a sua saúde como um todo. É um dos esteroides mais agressivos que existe. Então, bicho, eu acredito que existe... Você tem que se conscientizar, cara. Não adianta querer pôr o shape jogando sua saúde de lado. Legal, Vinícius. Eu acho que a palavra de pessoas assim com grande visualização sempre cai bem. Porque eu costumo falar para as pessoas assim, olha, gente, nós podemos aprender pelo amor ou pela dor. Quer dizer, você pode aprender com um conselho sábio, ou você pode aprender sentindo na pele os efeitos colaterais e os efeitos adversos do uso desse tipo de drogas. Então, olhem só, não são poucos os casos. Existem muitas pessoas que deixaram seus relatos em fóruns, em locais de discussões sobre os efeitos colaterais desse tipo de uso de drogas. Então, assim, você quer usar? A gente sabe que não vai ser uma pessoa ou duas pessoas que te falarem para não usar que vai deixar você satisfeito e desistir de usar. Mas faz o seguinte, quer usar? Estuda, procura, investiga e conte sempre com a ajuda de profissionais. E eu estou dizendo profissionais capacitados, porque hoje em dia a gente tem no mercado, Vinícius, muitos médicos, principalmente da área da medicina esportiva ou da medicina estética, que, na verdade, prescrevem indiscriminadamente hormônios e esteroides anabolizantes. Tudo por quê? Intenção mercadológica. Hoje em dia as pessoas estão atrás de hormônios, estão atrás de quem prescreva hormônios. Se eu sei que tem um médico numa cidade que fica a 100 quilômetros daqui, de onde eu moro, que prescreve hormônio, eu vou direto lá nele. Eu não vou nem me perguntar se aqui na minha cidade tem, eu vou nele. Então, gente, muito cuidado com essa situação, é uma situação delicada e vocês vão aprender, ou pelo amor ou pela dor. Certo? Com certeza. Eu gostaria de recomendar, Diogo, a literatura do Dudu Raul. O Dudu faz parte do nosso time da Growth e ele publicou um livro, né, que chama Hormônios no Fisiculturismo, cheio de boas evidências e experiências aí na utilização de fármacos por atletas. É uma boa fonte de estudo, mas ainda assim eu acho que é muito nocivo você brincar com essas coisas. Em vários níveis, cara, desde o mais elementar nível da aplicação em si, onde você pode se infeccionar, você pode se fuder criando caroço no rabo, enfim, existem várias contraindicações. Não existe forma livre de risco com a utilização de esteroides. Saibam disso. Por mais que você tente se enganar falando que vai usar dose baixa, não existe utilização de hormônio livre de risco, tá? De risco de saúde mesmo, em vários níveis, procuração e tal. Ah, mas o álcool, mas a cocaína. Tudo bem, não tô falando que um anula o outro, mas dá risco sim. Se for fazer, saiba que você está fazendo algo nocivo e tente fazer da forma mais educada possível, estudando, lendo,
informações, com evidências e pegando médicos que sejam de fato... Na verdade, assim, é difícil um bom médico prescrever isso, tá, cara? É bem difícil um cara com ética prescrever isso para alguém. Mas tente pegar alguém com pelo menos experiência, que saiba de fato o que está fazendo. Porque eu vejo cada protocolo aí que me dá até dor de barriga. Fechou o esquema. Sem mais para o momento. Vinícius, olha só, infelizmente o Instagram encerra a live automaticamente quando ela dá 60 minutos. E já vai bater 60 aqui. Então vamos se despedir do pessoal de casa. Mas antes eu já deixo o convite aberto novamente para você. Por favor, quando puder, retorne, que o pessoal de casa tem certeza que aprende muito contigo. Tô sempre à disposição da Growth, mano. Se quiser essa semana outra, semana que vem, pode contar comigo que a gente sempre bate esse papo aí com a galera. Beleza? Legal, pessoal, Vinícius. muito obrigado aí pela atenção, pelo respeito e por ter assistido a gente. Diogo, obrigado novamente aí pelo convite. Estamos sempre juntos. Você é ótimo. Valeu, Vinícius. Obrigado pela participação.